O Dia Nacional da Educação para Surdos é comemorado no dia 23 de abril com o intuito de rememorar as lutas e celebrar as conquistas da comunidade surda com a integração de práticas inclusivas no ensino regular. Para saber mais sobre esse dia, nós convidamos a professora Helena, que é líder, do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Especial e Inclusiva. Professora, o que é importante saber? Bem, hoje nós já temos uma clareza em relação à educação dos surdos e sabemos que não podemos mais cobrar a oralidade do surdo. Até bem pouco tempo atrás, os alunos iam para a escola e eram obrigados a fazer leitura labial, eram obrigados a falar, porque eles é que tinham que se adequar à condição da escola, feita por ouvintes para ouvintes. A condição do surdo não era pensada. Mas esse processo com oralização não deu certo, foi um fracasso. O surdo saiu da escola, ele não teve sucesso. E aí o que a gente percebe? Em outros países teve uma transição mais longa, que foi a comunicação total. O nome bonito, né? Comunicação total. Mas no Brasil ela não foi tão longa assim e ela também não foi furtiva. Por quê? Porque a comunicação total, ela gera uma mistura de tudo que se tem. Sinais, gestos caseiros, leitura labial, mímica. Então ficou uma coisa meio teatral, mas não funcional para o surdo. Porque se eu estiver falando e estiver sinalizando, ou ele presta atenção nas minhas mãos, ou ele presta atenção nos meus lábios. Ele não vai conseguir, pôr um olho aqui e outro ali. Então fica uma coisa bem assim difícil. E no Brasil, a gente só consegue pensar no bilinguismo quando a língua brasileira de sinais foi reconhecida, que foi em 2002, pela Lei 10.436, que foi 24 de abril, porque a gente tem hoje, dia 23 de abril, comemoramos o Dia da Educação dos Surdos, e ela foi reconhecida, um direito dessa modalidade bilíngue que a gente pensa hoje, foi agora, em 3 de agosto de 2021. Recente. É muito recente essa situação que passou a ser lei. Antes a gente viabilizava, com o processo de inclusão escolar, a gente tem a lei de 2008, que é da perspectiva da educação inclusiva, mas veio vindo uma lei atrás da outra e a gente percebe que hoje a gente tem uma clareza em relação à educação de surdos. Precisamos trabalhar com o bilinguismo. O que é o bilinguismo? Primeira língua para o surdo tem que ser a língua de sinais. A segunda língua para os surdos é a língua portuguesa, no caso do Brasil, que a gente tem que pensar assim, Libras não é no mundo inteiro, cada país tem a sua. Então a nossa é a Libras, a língua brasileira de sinais. É um padrão. É a nossa. Então, ela é reconhecida desde 2002. Então, quando veio o reconhecimento em 2002, eu me lembro que eu fazia parte de um projeto surdez em Ribeirão, foi uma vitória, porque a gente foi para as ruas, junto com os intérpretes, junto com os surdos, foi uma reivindicação. Então, assim, foi uma luta da comunidade surda. Em Ribeirão, a gente tem uma associação de surdos muito forte. Então, assim, até aqui o pessoal de Batatais os surdos daqui vão para lá, os da região vêm para Ribeirão, porque eles são bem organizados. Então, é importante a gente pensar nisso. A língua de sinais, ela foi reconhecida em 2002, mas a lei, se você pegar, ela é tão pequenininha, ela é tão enxuta, e ela ainda tem um parágrafo único que fala assim, que o surdo não está desobrigado de aprender a ler e escrever a língua portuguesa, ou seja, a língua portuguesa ele tem que aprender. Só que os nossos professores, até bem pouco tempo atrás, não estavam preparados para ensinar esse surdo. Capacitação. Isso. Então, a educação dos surdos não é qualquer professor que pode ensinar a língua portuguesa para os surdos, porque tem algumas coisas que tem na estrutura da língua portuguesa que não tem na língua de sinais. Por exemplo, a gente fala o menino, o surdo fala menino. Menino. Então, ele vai fazer... E como passar essa informação, ele vai fazer o sinal de homem e vai fazer o sinal de criança, Então, a gente tem que pensar que a estrutura gramatical é diferente. Por isso que é importante a gente comemorar isso, porque o Dia da Educação dos Surdos, a gente tem que referenciar como sendo um momento de pensar
na especificidade linguística do surdo. Professora, quais são as maiores dificuldades hoje? As maiores dificuldades é a gente ter profissional. Então a gente não tem muitos profissionais capacitados para se trabalhar com os surdos. A gente tem muitos professores muito esforçados que buscam aprender a língua de sinais, mas assim, se eles vão para o lado da interpretação, trabalhar como intérpretes, eles acabam tendo uma remuneração melhor. Então o que a gente percebe é que não são todos os professores que ficam na escola, né? Então a gente tem professores, tem boa vontade, mas nem sempre a gente tem aquele tempo de estudos. A gente deveria ter um professor surdo nas escolas. Antigamente a gente tinha aqui em Ribeirão, que é uma cidade maior, né? A gente tinha uma escola polo. E nessa escola polo tinha uma classe de surdos, mas era igual era nas fazendas, sabe? Uma sala com todas as idades e um professor capacitado. Depois isso mudou, os alunos foram divididos em cada um nas suas seriações. E uns assim meio que se perderam, porque vinha aluno de fora para estudar em Ribeirão, para ter aquela, né? Interessante. Mas hoje não, hoje os alunos voltaram para cada um para a sua escola, tem que ter o professor capacitado. Ah, mas o professor da sala tem que ser aquele professor especialista para o surdo? Não, ele é o professor regente, ele tem que ter um professor de apoio. Então esse professor de apoio vai trabalhar com o surdo, vai fazer as adequações no que o professor regente vai passar, ele vai adequar para um material visual para os surdos. Hoje a gente já tem material visual do governo para trabalhar com as crianças surdas, mas não é tudo que tem. Tá, e falta políticas públicas para melhorar essa situação, professora? Falta na questão assim de inserção na grade curricular de todas as escolas brasileiras a língua brasileira de sinais. Você percebe que em algumas escolas se ensina o espanhol, se ensina o inglês. As crianças aprendem inglês no maternal, hoje tem. Tem. Aula de inglês, aprende espanhol. Meu filho, por exemplo, teve aula de chinês, até teve aula de japonês. Até para olhar para o mercado de trabalho futuro, né? Sim. Esse é o principal objetivo, né? E outra, pensa assim, o espanhol, será que toda criança vai fazer bom uso do espanhol? Bem, a Libras vai usar? Vai. O surdo está aí. E existe, pela Organização Mundial de Saúde, uma previsão que até 2050 nós vamos ter 900 milhões de pessoas surdas no mundo. No mundo? E no Brasil, qual é a realidade? No Brasil gira em torno de 4 milhões e meio, por aí. É muita gente, né? Batatais tem algum dado? Tem? Não. Temos surdos, eu não tenho os números aqui. Mas, assim, a gente tem bastante surdo. Se a gente tivesse uma política de saúde realmente forte, a gente iria minimizar muitos surdos. Por quê? São várias etiologias da surdez, mas uma das mais fortes é a rubéola e a meningite. Então, se todas as nossas crianças fossem vacinadas contra a rubéola, todas fossem vacinadas contra todas as variações da meningite, a gente não teria tantos surdos, porque a rubéola na gestação, ela não causa só surdez, ela pode causar cegueira, má formação do feto. Então tá aí esse trabalho importante de prevenção, professor. Sim, preveniu. Todo mundo tomou, principalmente, eu falo para os meus alunos, antes de começar a vida sexual ativa, as meninas têm que ver a carteirinha de saúde. Tomou a vacina? Porque se engravidar, já está vacinada. Não pode tomar no início da gravidez. Interessante. Então tem tudo isso, né? Então a gente precisa. Existe a política pública hoje, mas nem todas as pessoas levam seus filhos para ser vacinados. E vamos falar de inclusão. Como é que está isso? Então, a inclusão está funcionando sim. Tá. Hoje o surdo está na escola, ele busca o apoio dele. Nas cidades menores, Batatais tem um bom acompanhamento da Secretaria de Educação, mas em algumas cidadezinhas, por ter pouquinho surdo na cidade, não tem pessoal capacitado, né? Então a gente tem toda uma problemática. Precisaria fazer um acompanhamento desde que nasce, porque ao nascer, toda criança deve fazer o teste da orelhinha. Mas esse teste não é feito logo que nasce. Não é no início?
Logo no início, nos primeiros dias, tipo assim, 2 semanas, 3 semanas, marca-se para fazer. Mas nem todo mundo vai fazer também. E se detecta a surdez logo no início, já muda o olhar, já busca os apoios necessários para a criança. Somente uma avaliação dos pais não consegue, professora, perceber? Não consegue. Não consegue. Na minha família eu tenho um tio surdo que descobri que ele era surdo, já era moleque, porque antigamente ia para a fazenda, então não tem. Às vezes percebe por causa da televisão alta, tudo. E tem o grau de surdez também? Tem. Nós temos, assim, 4 níveis muito marcantes. Perda leve, que se a gente for fazer audiometria, todo mundo tá nela. A perda moderada. Somente o locutor que usa muito fone de ouvido aqui na rádio. Baterista, quem toca muito, né? Hoje em dia tem os abafadores, mas a gente tem que brigar com eles para eles usar, que eles não querem usar. Então, isso provoca também. Mas, assim, a gente tem que pensar que na perda moderada, que é acima de 41 decibéis, já faz falta. Então, as pessoas já buscam usar o aparelho auditivo. Só que tem um pequeno porém. Se você entra na fila para ganhar o aparelho, em Ribeirão, no HC, as crianças têm prioridade. Então, nasceu, detectou a surdez, já vai para a fila para ganhar o seu aparelhinho e, às vezes, até fazer um implante coclear. Mas, por exemplo, o idoso que vai ter a perda auditiva senil, que é da idade, o coitadinho vai para o fim da fila. Então, às vezes, ele fica 3 anos esperando. Ele não tem recurso para adquirir E é caro. É caro. É caro. Os aparelhos mais baratos, a unidade sai a R$3.000. Então, você vai comprar os 2. Tem tudo, né? Sim, se você compra os 2, já vai mais de 5.000. Então, a gente tem que pensar que não é todo mundo que tem condição. Por exemplo, você que trabalha com som, se você for comprar um aparelho para você vai gastar uns 20.000, que você vai comprar um aparelho que filtra mais o som, tem mais canais. Então é caro. A gente tem que pensar nisso também. Então o aparelho auditivo, ele é bom para quem está nessa faixa da moderada. Mas se você passa lá dos 70 decibéis, você já vai pegar a perda severa. E esses casos, a idade é muito frequente, professora? A perda auditiva ou não? Olha... Quais são os estudos em relação a isso? A questão do idoso é uma questão de observação. A família geralmente só dá conta quando já perdeu bastante. E num bate-papo assim, a gente consegue identificar? Às vezes, se eles prestam atenção, eles pegam. Se você percebe, por exemplo, a televisão, se você chega na casa de algum idoso e está aparecendo casa de louco, né, a televisão lá no ápice, é porque ele tá com uma perda legal. E aquele, ele faz que entende alguma coisa, isso também acontece. Com o tempo, ele para de perguntar. Ele para de perguntar. Ele para de participar do bate-papo da família, da mesa de domingo. Pode rolar uma depressão, pode leva à morte. A gente tem casos da pessoa ficar tão retraída, ele já não quer mais ir em festa, porque não entende nada. Ele já não quer participar dos almoços de domingo, porque todo mundo conversa e ele não. E isso a gente percebe, sabe, no surdo adolescente que faz uso da língua de sinais, também no bate-papo de família. Só tem um conhecido que falou para mim um dia assim, uma coisa muito engraçada. Falou assim, eu perguntei para ele que dia da semana ele não gosta. Porque todo mundo não gosta da segunda-feira, né? Ele falou que não gostava do domingo. Aí eu perguntei por quê, né? Que a família encontra e tal. Ele falou assim, então, a família encontra e eu só entendo o que eles estão falando quando a minha mãe está comigo, porque a minha mãe vai passando para mim em libras. O dia que é dia dela cozinhar, eu nem vou, porque todo mundo ri, eu pergunto o que é, ele fala que não é nada não. Quer dizer, ele fica excluído da interação social, não tem uma inclusão social. Ele não consegue ouvir, né? Ele não consegue entender o Isso a gente percebe dentro da família, do núcleo familiar. E em que momento tem que procurar um profissional? E que profissional procurar? Então, hoje a gente já tem uma clareza maior dos otorrinos, né? Que o otorrino é que vai detectar, vai pedir para fazer um BERA, uma impedanciometria, uma audiometria, que vai detectar essa surdez. Por isso que precisa fazer o teste da orelhinha. Fez o teste da orelhinha, não deu legal, aí vai para o otorrino e vai investigar tudo. 3 meses de idade a gente tem condição de detectar, é surdo. 3 meses. Com 3 meses você já fechou o diagnóstico. Se foi certinho, você já fechou. Mas a gente tem que pensar assim,
Olha, é surdo. Qual é o profissional? Se o médico falou que é surdo, tá ali no exame, não adianta você negar, mas a maior parte das famílias nega. Então fica procurando um benzedor, procura, vai 300 médicos, aí no final das contas assume que é surdo. É surdo. No início, hoje, a gente já tem alguns médicos que oferecem um implante coclear, que é uma cirurgia, ela é incisiva e nem todo mundo dá certo. Então tem que ver tudo isso. Por exemplo, se ele é surdo por conta da meningite, nasceu, pegou meningite no hospital, ficou surdo. Nasceu ouvinte, ficou surdo porque pegou meningite no hospital, por exemplo. Vai fazer um implante coclear, se demora muito, às vezes não dá certo porque calcifica a cóclea. Porque os remédios são ototóxicos. Tá. Então a gente tem tudo assim, nem todo surdo é apto a ser implantado. Então se ele não é apto a ser implantado, para onde que ele vai? Ele vai para a língua de sinais, ele vai aprender a língua brasileira de sinais. Criancinhas, eu já trabalhei num projeto onde criança com 1 ano e meio já começava com a língua de sinais. Eles não fazem os movimentos certinho, mas é muito bonitinho. Eu falo que estão com HD zero, né? Então não estão sem informação, qualquer coisa pega. Já pega rapidinho. É uma coisa muito engraçada. Que legal essa sua vivência, né, professora, com isso. Né? Já são 22 anos que eu estou na área da surdez. Eu entrei por um acaso, né, fazendo uma pós-graduação, eu li um material do José Armando Valente, do UNIED, da Unicamp, que ele falava que ele tinha ensinado trigonometria para os surdos através de um programa de computador chamado Superlogo, que tem uma tartaruguinha que ela vai andando, vai desenhando as formas geométricas e tal. E eu achava, olha só, a ignorância da gente, eu sou analista de sistemas como primeira formação. E eu achava que o computador ia ensinar o surdo a falar, sabe? Então, assim, nós ouvintes carregamos muitos mitos em relação à surdez. A surdez não é uma doença. Você não vai acabar com a surdez. Ah, mas implantou, fez o implante coclear, ele deixou de ser surdo. Mas se acabar a bateria do implante coclear, ele volta a ser surdo. Ele vai ter que trocar a bateria. Você entendeu? Então ele está com um aparelho, né? Ele tem um aparelho, né, para poder ouvir. Então, é que nem as pessoas usam um aparelho, muita criança joga o aparelho no lixo, né? As mães, perdeu o aparelho, como? Perdeu porque ele não gosta do aparelho. Porque dependendo da perda dele, se ele tem 70, 80 decibéis de perda, o aparelho só faz barulho. Não ajuda em nada. E depende da qualidade também, né? Também, mas a questão do aproveitar o aparelho auditivo é na perda moderada. A perda severa e a perda profunda, ele não ajuda. Por melhor tecnologia que seja, chega um momento que ele não vai ter bons ganhos. Que interessante, professora. Acho que compartilhar o seu conhecimento. Sim, é muito bom. Eu estou apaixonada, né, pela língua de sinais. Adorei esse bate-papo hoje. Então, eu gostaria... a gente precisa, assim, pensar que o surdo tem direitos, ele tem potencial, como todos nós, ele tem capacidade. Então, o que a gente precisa é olhar para o surdo como um igual. Não é ficar vendo ele usar a língua de sinais e falar que bonito. Aprenda. Faça parte dessa beleza conversando com eles. Então é muito legal. Acho que assim, a língua de sinais precisaria estar na escola para que todos aprendessem a língua de sinais e pudessem conversar, fazer uso de uma língua diferente. Então quem quiser aprender, o que buscar e como buscar? Sim, por exemplo, nós temos em Ribeirão Preto a gente tem o CAS, que é o Centro de Apoio e Atendimento da Surdez. Lá, geralmente, são oferecidos cursos gratuitos. A Associação de Surdos em Ribeirão também oferece cursos, é cobrado, mas é uma taxa baixa, assim. Quando é surdo e familiar de surdo, eles não cobram. Então, por exemplo, se é a mãe que vai com a criança surda aprender a língua de sinais, eles ensinam e não cobram. Só, por exemplo, o ouvinte quer aprender para poder melhorar a sua parte profissional, aí tem uma taxa, mas é coisa pouca, vale a pena aprender. E às vezes, por exemplo, quando a gente consegue encaixar na grade, aqui no Claretiano mesmo, a gente já ofereceu cursos, inclusive para os funcionários. A gente já fez 2 capacitações aqui com a língua de sinais e é bem interessante, muito assim, é gratificante você receber uma pessoa surda e você ver o seu colega atendê-lo, saber conversar. Ao menos o básico a gente consegue. E é legal também saber que são poucos os avanços, mas
isso vem acontecendo, né, Sim, professor? Isso é sim. bom, né? Na área da surdez, nesses últimos 20 anos, a gente teve, porque a língua brasileira de sinais vai completar agora, dia 24, né? Completa 20 anos. 20 anos. Então, ela é uma mocinha, né? Está uma quase mulher. atingindo a maturidade. Que legal. Então, a gente tem que pensar, em 20 anos, em termos de educação, é muito pouco, mas avançou-se bastante. Que bom. Eu tenho essa alegria de ter passado. Eu agradeço esse bate-papo aqui, que eu tenho certeza que vai agregar, né, e vai compartilhar conhecimento com os ouvintes aqui da rádio, também para quem nos acompanha nesse canal, nesse dia que é tão importante. Eu agradeço muito, né, e fico muito satisfeita de vocês perceberem a importância de falar sobre isso também para todos. Deixa uma mensagem final, professora. Bem, eu gostaria que todos não tivessem medo de se aproximar do surdo, tá? Ele não é um pitbull, ele não vai morder. E ele vai ensinar. Se você quiser aprender, quiser ser amigo de um surdo, aproxime-se dele, ele vai te ensinar a língua de sinais. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia. Rádio e TV Claretiano FM.